Eu vou chamar o José Murilo para começar esse debate no dia de hoje, da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Bom dia a todos. Vamos então iniciando aqui as nossas atividades do segundo dia do nosso seminário internacional, Sistema de Informação e Acervo Digitais de Cultura. Nós vamos falar aqui sobre cartografias colaborativas. Na verdade, não sou eu que vou falar, estou aqui apenas para contextualizar, né, por que nós estamos falando de cartografias colaborativas num evento de acervos digitais. Mas eu vou chamar aqui o Léo Germani aqui para compor aqui a nossa mesa, do Hack Lab, que vem trabalhando com a gente nesse projeto, é parceiro de várias iniciativas da Coordenação de Cultura Digital e da Secretaria de Políticas Culturais. Vou chamar também o Jefferson, que é da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Ele vai apresentar para a gente uma das iniciativas de cartografias colaborativas, um exemplo, né, do que nós temos trabalhado com os estados. E chamando aqui também o Irá, nosso parceiro também de várias jornadas anteriores, trabalhou no Ministério da Cultura, agora está lá no Ceará, e também ativando essa articulação das cartografias colaborativas. Bom, qual é a ideia? Cartografia colaborativa, o que a gente chama, o nosso conceito, são iniciativas que estão acontecendo de uma maneira distribuída, utilizando-se das plataformas de mapeamento colaborativo que tem surgido na internet. A partir do surgimento do Google Maps, né, que cria essas interfaces de mapas que convidam de alguma forma os usuários a fazerem anotações, né, ou seja, nesse local existe algo, e esse algo, eu como usuário, eu consigo qualificar aquela informação. Isso de uma maneira muito fácil, né, nessas plataformas que vêm surgindo. A partir daí, várias iniciativas começaram a se utilizar dessa tecnologia que se tornou, de uma certa forma, acessível e barata, para localmente, ou distribuidamente, ou em cima de um determinado tema, construir uma mobilização social em torno de um processo de qualificação de informações. Então, a gente tem, por exemplo, iniciativas como essa que a gente vai comentar agora, iniciativas estaduais de mapeamento cultural. Ou seja, abre-se a plataforma, as pessoas vêm e marcam, aqui existe um teatro, aqui existe, né, um cineclube, aqui existe uma atividade cultural, isso de uma forma ainda organizada localmente. E, enfim, nós viemos falando ontem desse momento especial para o Ministério da Cultura, onde a gente está pensando o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais como uma plataforma pública de informação de cultura e aberta para a sociedade, né? Ou seja, com esse conceito de alguma forma, fazer com que a sociedade participe na qualificação dessas informações que vão constar nessa base de dados de cultura. Então, na verdade, a ideia nossa do Ministério da Cultura foi, no momento em que se pensa o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, também estar atento ao movimento e que, localmente, nos estados, no município, a população, a sociedade civil em geral, os interessados nos temas de cultura, se organizam para mapear o que está acontecendo localmente. Então, qual foi a nossa ideia? A ideia seria criar esse diálogo, fazer com que os protocolos, né, a forma de a gente fazer a comunicação da base de dados do SNIC pudesse se comunicar com essas iniciativas, né, essas iniciativas locais de mapeamento cultural. E para isso a gente, ou seja, a conversa é sempre a mesma, e talvez aí esteja a conexão de a gente estar falando desse tema aqui no nosso seminário de acervos digitais. Porque também a chave aí é pensar em padrões e protocolos, né, de comunicação que façam que essa informação que a sociedade de alguma forma se mobiliza para organizar em termos de cultura, possa migrar para dentro da base do SNIC e vice-versa, ou seja, que a informação do SNIC possa servir de referência para a qualificação também das informações que essas iniciativas localmente estão desenvolvendo. Então, é uma conversa sobre padrões, mas é uma conversa também, por exemplo, sobre uma taxonomia que o SNIC vai utilizar para classificar essas informações de cultura. Ou seja, é um protocolo, né, nesse sentido de acordo, ou seja, o Estado produzindo essa base de dados de cultura e, ao mesmo tempo, criando padrões abertos que facilitam com que essas iniciativas locais possam se conectar e se comunicar com nesse grande esquema da base de dados pública de cultura. Bom, então aqui a ideia foi só dar o contexto, né, de por que nós estamos falando de cartografia colaborativa num evento de acervos digitais e, obviamente, eu poderia mencionar aqui assim que, no
na nossa iniciativa constou um edital que a gente realizou no final do ano passado, um edital de seleção de algumas iniciativas no país. E tivemos várias experiências interessantes que foram mostradas em um evento em dezembro do ano passado, final do ano passado. E a partir desse evento e da reunião dessas iniciativas, surgiram várias conversas, né, na rede, ou seja, o Ministério está pensando nisso, nós estamos pensando naquilo, e em cima disso surgiram, bom, aí eu não vou nem contar, porque é interessante passar a bola aqui para os nossos colegas que vão dar um pouco o histórico desse processo. Então, agradecendo aí a presença de todos tão cedo, e vamos aqui passando a bola para o Léo Germani. Bom dia a todos, eu sou Léo Germani, trabalho com desenvolvimento de software livre e trabalho na área da cultura já há bastante tempo. E vou falar hoje aqui sobre uma iniciativa que está tomando corpo aí no último ano, que é o que a gente vem chamando de consórcio de cartografias colaborativas, que é um grupo de pessoas que está se reunindo para falar sobre como várias iniciativas de cartografia podem se conversar e podem criar um conjunto de dados que seja relevante, que seja intercambiável entre essas plataformas, e em como surgiu a partir desse grupo um recorte muito claro e muito interessante sobre pessoas que queriam usar isso especificamente para gestão cultural e como isso era uma ferramenta muito eficaz na parte de fazer uma gestão colaborativa da cultura no âmbito público e também como isso estava de acordo com as proposições do Plano Nacional de Cultura e com as ideias do SNCC. Bom, só definindo um pouco a ideia que motivou o começo disso tudo, de se fazer ferramentas e metodologias de mapeamento e projetos que criasse um ferramental mínimo básico que facilitasse a vida de quem quisesse fazer mapeamento de qualquer natureza. Então a ideia era juntar iniciativas de cartografia, suas metodologias, seus projetos e focar isso em uma ferramenta. Próximo, por favor, obrigado. Enfim, e a partir daí poder realizar transformações, porque essa coisa no começo é uma ideia ainda de uma cartografia de qualquer coisa, genérica, que pode trazer transformação em vários âmbitos da sociedade. Pode ser uma cartografia de arte na rua, pode ser uma cartografia de problemas sociais na cidade, uma cartografia de escolas, enfim, de tudo quanto é coisa, e isso poder fazer parte de uma malha cartográfica livre, ou seja, eu que estou fazendo um mapeamento de manifestações artísticas, poder cruzar o meu banco de dados com um banco de dados de uma cartografia de escolas que tem o espaço aberto aos fins de semana, e de repente achar uma relação entre, olha, as escolas que têm espaço aberto aos fins de semana condiz com o meu mapa aqui de atividades artísticas, ou seja, criar uma malha cartográfica, um banco de dados que fosse intercambiável e pudesse enriquecer as cartografias como um todo. Então a gente conseguiu viabilizar, no final de 2011 a gente lançou uma ferramenta chamada Mapas de Vista, que é um plugin para WordPress, que é uma ferramenta livre para publicação de blogs, bastante difundida hoje em dia, por ser muito fácil de usar e de instalar, e tem muita gente que usa ela para blogar. E aí a gente fez um tema para ela que transforma o blog em um mapa. Com a mesma facilidade de uso que a pessoa fazia um blog, ela fazia um mapa agora. E foi muito interessante, porque isso soltou, assim, apareceram iniciativas de uma porção de coisas usando esse mapa. E aí um relato que eu faço que eu, como programador, senti uma sensação semelhante quando eu vi um blog pela primeira vez. Porque como programador, você olha um blog pela primeira vez e fala, olha, não tem nada demais, é um campo de texto, um botão enviar que grava, isso aí eu faço em 10 minutos. Mas do ponto de vista de transformação dos meios de comunicação que os blogs trouxeram, é um negócio absurdamente incrível. Mas é uma coisa tecnicamente ridícula.
Então, não necessariamente a transformação social que uma ferramenta vai trazer está diretamente proporcional à complexidade técnica dela. Pelo contrário, simplesmente você dá uma ferramenta simples para alguém fazer alguma coisa e para se comunicar, né? As pessoas querem se comunicar e não, sem precisar se preocupar com programação e essas coisas. A gente fez isso em software livre, publicamos, liberamos para quem quisesse usar e tudo mais. A gente fez ela totalmente genérica. A gente, desde o começo, se preocupou em manter a opção da pessoa usar o Google Maps ou o OpenStreetMaps, que é uma base de dados livre de ruas e de informações georreferenciadas. E aí uma série de opções para o cara poder customizar o mapa dele como ele quisesse. E aí surgiram algumas iniciativas. Pode passar, Murilo, por favor? Pode passar mais uma. Então essa daí foi a programação do Festival Baixo Centro, que aconteceu em São Paulo ano passado e vai acontecer agora esse ano também, que é um festival de rua com trocentas apresentações artísticas, organizado totalmente colaborativamente entre as pessoas e os proponentes que fizeram as apresentações, sem patrocínio, com patrocínio também colaborativo, e eles colocaram a programação num mapa para você ver o que estava acontecendo na rua. Mais uma mapa de feiras de trocas, mais um mapa de lugares amigáveis para uso de bicicleta, um mapa de escolas na região de Santarém. Aí eles mapearam as escolas que tinham laboratório de informática, escolas que não tinham, fizeram um trabalho com os alunos. O mapeamento cultural de Fortaleza, que o Irá pode falar mais daqui a pouco. O mapeamento digital do Rio Grande do Sul, que o Jefferson vai falar também já já. Enfim, daí a gente percebeu, principalmente com essas últimas duas experiências, uma demanda muito grande e uma afinidade muito grande entre esse conceito de cartografia colaborativa e a necessidade que as pessoas que gerem cultura nos órgãos públicos estavam de ter uma ferramenta para gestão cultural participativa. Então, era muito, quando você falava, o Irá pode falar, quando chega para alguém de uma prefeitura ou de um órgão que fala, olha, tem uma ferramenta que você pode mapear os agentes culturais da sua cidade e os espaços, e o cara fala, pô, é isso que eu preciso mapear isso, preciso colocar para poder conversar com as pessoas. Então isso foi muito de encontro com uma demanda que a área da cultura tinha. E tanto que com pequeno trabalho de customização, esses projetos puderam ser feitos em cima desses mapas de vista, com poucos recursos, que a gente sabe que a prefeitura não tem, e contratar software é uma complicação enorme, então conseguiu viabilizar um mapeamento ali com poucos recursos a partir de um software livre que estava disponível. Um outro conceito que a gente percebeu também, que é muito importante para a gente, que é a gente perceber a ferramenta de gestão cultural ser a mesma ferramenta de comunicação. Ou seja, a gente tem, por exemplo, uma cidade que tem uma agenda cultural complexa, com vários espaços e vários eventos acontecendo. Ela tem uma dificuldade de divulgar uma agenda organizada, cada espaço divulga a sua agenda, e é um PDF, não tem uma busca legal, tal. E ao mesmo tempo, no fim do ano, quando chega o cara, agora me dá o relatório de quantas atividades rolaram, quantos shows na Zona Leste, tal, você não tem isso organizado, está uma confusão. A ideia aqui é que essa ferramenta, ela possa, e ela tem aqui, dar conta das duas coisas, que isso que é o barato. Você, ao mesmo tempo, comunica bem, então coloca no mapa, coloca numa agenda as coisas que estão acontecendo, e isso, ao mesmo tempo, serve como gestão. Então não é assim, o cara que cuida da gestão está fazendo as planilhas aqui, tal, e depois o cara que está fazendo a comunicação faz aqui, e você não tem as coisas. Seria tudo no mesmo lugar, você tem a comunicação que você tem que dar para o público do que está acontecendo, e isso automaticamente já é a sua ferramenta de gestão melhor que você poderia ter, porque o cara que está na produção do evento já vai subir foto do evento depois, vai subir informações complementares, e o cara que está gerindo já põe as informações, quem foi contratado, quanto pagou, não sei o quê, e você está tudo lá no mesmo lugar, comunicando bem e gerindo bem. Então isso foi uma coisa que a gente percebeu que, putz, é muito necessário. E aí, a partir daí, esse grupo de pessoas que estava conversando sobre isso começou a desenvolver uma ideia de quais seriam os próximos passos nessa ferramenta de gestão cultural participativa, que o mapa seria um pontapé inicial. Seria o primeiro passo para você conhecer
quem é a rede desse lugar, quem são os agentes, quais são os espaços, como é que é a agenda, mas a partir do momento que você tem isso mapeado e as pessoas mobilizadas, você pode começar a fazer outras coisas interessantes também. Então lá, o primeiro passo, o mapeamento dos agentes, grupos, espaços, atividades, uma agenda cultural e esse cruzamento de informações para a gestão que eu falei. Aí um segundo passo, a governança, você conseguir difundir as informações que você precisa bem e conseguir abrir canais participativos. Ou seja, então a gente está aqui querendo fazer uma chamada pública para um edital de alguma coisa. Pô, já tenho a rede mobilizada aqui, já posso divulgar o edital aqui, as pessoas já têm cadastro, já podem entrar, responder rapidinho. Ah, eu quero fazer uma consulta pública sobre alguma coisa, Plano Municipal de Cultura. Ah, já tem aqui as pessoas mobilizadas com cadastro feito, login, senha, já podem entrar aqui e responder. Quero fazer espaços para discussões, deliberação do conselho, colocar, pô, já tenho aqui as pessoas mobilizadas, tal, eu posso fazer. Então, tudo isso, o mapa sendo um primeiro passo, você já tem as pessoas cadastradas, já pode começar a colocar outros módulos aí de participação. E aí a gente começou também a pensar lá na frente, porque até aqui, pelo menos na minha cabeça, talvez uma opinião pessoal, está bem resolvido. Está claro, está fácil de fazer, é só uma coisa de sentar e fazer, produzir as ferramentas já estão muito bem feitas. Agora, aí chegam coisas que são desejos também que a gente quer, que a gente sabe até o caminho, mas são desafios maiores. Por exemplo, o desafio do acervo cultural. A gente tem hoje a nossa produção cultural sendo publicada em sites de grandes empresas estrangeiras e ficam lá sob licenças de uso bem questionáveis e a gente não tem autonomia na publicação e na preservação da memória dessa publicação digital nossa. Então é um desafio enorme a gente ter que pensar alternativas de publicação, de digitalização de acervo, de preservação disso, de maneira geral. Essa é uma discussão que a gente tem, que já teve no Ministério, já fora do Ministério muito, de servidores distribuídos, de acervos conectados. Isso é uma coisa que também, essa discussão já está bem madura, na verdade, já tem bastante coisa. É um desafio grande, mas é alguma coisa que a gente tem que atacar em algum momento, porque a gente está absolutamente refém e sem autonomia nenhuma nesse ponto. Uma iniciativa que inspirou a gente nessa história é esse My Society. My Society é um misto de ONG e empresa em inglês, que desenvolveram uma série de aplicativos livres que ajudam mobilização social. Então eles têm aplicativos para monitorar o trabalho do legislativo, dos vereadores, tem aplicativo para fazer petição, aplicativo para denunciar buraco na rua, enfim, tem um monte de aplicativinhos que você pode subir no teu governo para fazer esses canais de participação com a população. E aí eles disponibilizam isso daí e você pode instalar e fazer. Então, a nossa ideia tem um pouco essa inspiração de ter uma suíte de ferramentas para a gestão cultural participativa que fique muito fácil e barato de qualquer órgão público ou não colocar isso para rodar. E temos algumas premissas também, que é dos agentes e grupos. Fazer a coisa ser participativa de fato, ou seja, não vai ser o órgão que vai lá cadastrar todos os agentes, mas ser uma coisa que as pessoas se cadastram ali e cuidam dos dados que estão ali, ou seja, colaborativo. Entender que isso se baseia em software livre, ou seja, criar uma rede de desenvolvimento que mantenha essas ferramentas, que uma prefeitura ou um órgão não fique dependente de uma empresa. Ele pode contratar alguém para implementar, mas no futuro pode outra pessoa dar manutenção, e no futuro, enfim, que não seja uma coisa vinculada a uma só empresa e que prenda a pessoa numa coisa só. E também pensar em protocolos livres, que acho que eu tenho o próximo ponto, para não deixar a pessoa presa também nessa ferramenta. Se ela quiser um dia exportar os dados todos dela para uma outra coisa, poder fazer isso. Integrar e agregar sem centralizar, ou seja, definir protocolos, e aí tem uma conversa muito importante com o padrão que vem sendo desenvolvido no SNCC, para que esses mapas, além de conversarem entre si, conversem também com o sistema do Ministério da Cultura. Ou seja, isso envolve tanto uma parte técnica de protocolos técnicos, mas também envolve uma parte
editorial da ontologia que vai ser usada, como que os objetos vão ser cadastrados, como é que vai ser a classificação, é cinema ou é cinemas, detalhes importantes para que esses mapas tenham uma formatação comum. A gente também se preocupa em conversar bastante, tem uma iniciativa muito maior nesse sentido, que é do OpenStreetMaps, que além de mapear ruas e tudo mais, agora está mapeando escolas, hospitais, enfim, espaços públicos, e é um banco de dados livre e colaborativo. Então, a ideia é conversar com essas iniciativas também para se criar um padrão livre de mapas para que esses mapeamentos possam ser usados em outras coisas. E dados abertos, ou seja, esses mapas poderem disponibilizar dados em formatos que atendam os requisitos de dados abertos, ou seja, que sejam legíveis por máquinas, para que pessoas possam desenvolver aplicativos que leem aqueles dados e façam um recorte das informações e tenham algum outro uso, por exemplo, um uso de fiscalização da gestão pública, ou um uso simplesmente de pesquisa, enfim, os dados têm que ser disponibilizados abertamente. Esse consórcio está em formação, hoje tem empresa, tem pessoas físicas que são gestores culturais, tem desenvolvedores, tem uma porção de gente interessada em fazer isso acontecer. Isso está se formando, não é uma coisa que já está consolidada, mas já está bastante avançada. A gente tem várias cidades e estados que estão interessados em usar, que apoiariam isso para usar, inclusive financeiramente. Tem alguns exemplos aí de várias cidades e estados que já foram contatados e que têm interesse explícito e poderiam contribuir com isso. E agora é isso, a gente está numa fase de tentar organizar isso daí e ver como viabilizar o desenvolvimento disso, porque é uma complicação, são várias pessoas, podem inclusive ter vários financiamentos dispersos, desenvolvendo uma coisa que tem que ser uma coisa genérica o suficiente para funcionar para todos. Então, por isso, acho que essa ideia de consórcio é uma coisa que cuida para manter essa ferramenta genérica o suficiente para que sirvam a qualquer finalidade, não é uma coisa de um só ou de outro, ou seja, tem um grupo que cuidaria desse desenvolvimento e pensaria como isso pode ser mantido dessa maneira. E é isso, acho que agora eu vou passar aqui para algumas experiências concretas do que está acontecendo já nesse sentido. Obrigado. Tu consegue voltar lá no mapa de Fortaleza, só para ilustrar aí? Aí, passou. Não, isso. Eu sou Irá, eu trabalhei na Prefeitura de Fortaleza nos 2011, 2012, que foi quando a gente implementou esse mapa da cultura, e que foi lá onde a gente também conseguiu começar a perceber essa possibilidade e na verdade essa demanda, essa necessidade por ferramentas de cultura. Lá o caso, e aí acho que dá para exemplificar bem o que o Léo colocou, a gente estava na fase de implementação do Sistema Municipal de Cultura, e aí, lembrando que isso é um processo que todos os municípios agora estão passando e vão passar, e a necessidade do mapa surgiu com mais força justamente no momento de estruturar o Plano Municipal de Cultura, onde a primeira fase disso é realizar um diagnóstico. Então, como disponibilizar essa informação e como conseguir manter essa informação atualizada era o desafio, e isso trouxe para a gente a ideia de fazer uma ferramenta específica para mapeamento, mas que depois a gente foi percebendo nas possibilidades de usos de ferramentas desse tipo. Então, a partir do momento que você tem o agente cadastrado que vai poder criar um ponto, ele vai poder também responder uma pesquisa ou poder escrever um projeto no edital, a gente foi vendo a demanda que tinha e a gente olhou em volta e percebeu que não tem um acúmulo em relação a ferramentas de gestão de cultura para políticas públicas, pensando de fato. Não tem, até por esse processo de institucionalização da política cultural
que a gente está vivendo, criando essa institucionalidade da cultura no Brasil agora, foi que você percebe que isso está surgindo agora e a gente não tem ainda uma infraestrutura de sistemas de informação que deem conta de tudo isso, até em relação a dados. Então, por exemplo, uma primeira reflexão, e aí acho que é importante para o debate aqui, é da percepção de o problema que está na ponta, que é levantar os dados indicadores da cidade, é um problema que, resolvido na ponta, ele resolve o problema das outras unidades, do Estado e do governo federal. Então, se você conseguir articular que cada município tem a sua iniciativa de mapear em função do Sistema Municipal de Cultura, você vai conseguir aí capitalizar uma série de informações e indicadores que tem um potencial enorme. E isso tem, em paralelo, o Ministério da Cultura correndo com o Sistema Nacional de Informações e Indicadores, com toda a definição de padrões, de topologia, que é justamente a fim de buscar todos esses indicadores nacionais, e por baixo você tem uma ação de baixo para cima de gerir, de organizar essas informações. Então, ter essa integração é um potencial, e aí surgiu no meio do caminho essa necessidade da ferramenta, e o mapa de Fortaleza, que a gente lançou em abril de 2012, com a visibilidade dele, a gente começou a conversar com vários outros. O Jefferson vai contar, mas o mapa do Rio Grande do Sul, a gente se falou e passou para eles a informação, aí eles conseguiram desenvolver lá, mas também chegou na gente muitos municípios com interesse em implementar uma ferramenta desse tipo, mas não tinha equipe técnica, não tinha essa expertise, e a gente percebeu que ia ter uma demanda que podia, essa demanda junta, formar esse potencial de construir uma ferramenta robusta e sendo livre, que atendesse igualmente a todos os interessados. E aí a gente está com essa ideia agora de organizar isso tecnicamente, quais são as ferramentas, quais são os padrões que a gente vai adotar, e organizar isso politicamente, porque passa a ser também um bloco de municípios, estados já trabalhando com uma ferramenta, uma visão de implementação da política pública que muda completamente. Não é só, antes a galera fazia com formulário e agora vai fazer numa ferramenta digital. Muda completamente a possibilidade de interação do cidadão, do agente cultural daquele município a partir daquela ferramenta, porque ele tem acesso aos dados, ele participa. O próprio modelo, e aí é uma coisa que a gente, é um acúmulo da época ali da coordenação de cultura digital no Ministério da Cultura, de pensar a plataforma como uma política executável. Então, quando você pega um município pequeno que não tem, vai ter dificuldade de implementar o Sistema Municipal de Cultura, você entrega para ele uma ferramenta que tem ali todos os caminhos, passa a ser mais fácil para ele imaginar e entender como é que o sistema vai funcionar, e ele vai ver aquilo funcionando já de uma maneira participativa, já trazendo essa lógica, enfim. É toda essa nova visão, mas aí eu acho que a gente podia debater um pouco mais isso. A gente está fazendo um primeiro encontro do consórcio agora. Teve, na verdade, em dezembro, o encontro das cartografias colaborativas, que foi o edital do Ministério da Cultura, um encontro promovido pelo Ministério. E lá eu acho que foi um ponto onde esse consórcio se percebe, e aí é importante, o Léo salientou bem aí que dos municípios e estados que a gente referenciou ali, na verdade ali não tem ainda nada estruturado, essa ideia está surgindo aqui, é um primeiro encontro nesse sentido de tentar entender como é que vai ser essa possibilidade, até como é que entra o Ministério, como é que entra os estados, os municípios, as empresas que estão desenvolvendo, as organizações, enfim. Pensar isso coletivo no sentido de ter uma ferramenta aí livre, comum, para qualquer pessoa poder utilizar. E aí depois eu falo mais, mas valeu. Bom dia. Não, acho que só mostrar assim já está, acho que o suficiente. Bom, meu nome é Jefferson Assunção, eu sou secretário adjunto de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.
E vou falar um pouquinho aqui então do nosso mapa digital da cultura. Nós lançamos esse mapa na semana passada, dentro de um contexto também que é importante, que é o lançamento do nosso sistema estadual de cultura. E, né, com o sistema estadual de cultura, né, o nosso plano estadual de cultura. Então, nós vemos o mapa digital da cultura RS como um elemento, né, desse sistema estadual de cultura. O sistema organiza, né, participação, gestão, financiamento, né, conselho, plano, fundo, órgão gestor, né, que são os elementos de um sistema estadual de cultura. O plano estadual de cultura, né, aquilo que nós pensamos por cultura e o que nós queremos desenvolver nos próximos 10 anos no estado do Rio Grande do Sul, construído participativamente nos últimos 2 anos, né, e o mapa como o instrumento que faz com que a gente consiga enxergar no território aquilo que já existe, né, mas também nós queremos enxergar aquilo que não existe, né. Então é um mapa daquilo que nós podemos já dizer que existe no nosso território. Então o que a gente fez? Nós distribuímos, né, fizemos o uso da mesma ferramenta, né, que o IRA. Eu liguei para o IRA, conversamos um pouco sobre isso. Olha, a gente quer fazer no Rio Grande do Sul nosso mapa digital da cultura, como vocês fizeram lá, né, em Fortaleza, utilizar, né, de preferência, né, algo que a gente possa depois poder trocar as informações e fazer com que, de maneira mais livre possível, a gente possa fazer com que esses dados circulem, né. Então, a gente começou lá, já acho que uns 6 meses atrás, a fazer essa articulação, né, com Fortaleza e com a nossa companhia lá, que é a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, a Procergs, que passou então a utilizar, né, o mapa de vista na mesma, né, enfim, com essa mesma intenção de um mapeamento do nosso território. O que a gente fez? Em primeiro lugar, nós disponibilizamos os dados do nosso Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Então, o Rio Grande do Sul tem 496 municípios e tem 521 bibliotecas, né? Essas bibliotecas, então, fazem parte de um sistema estadual. Como vocês sabem, existem sistemas estaduais e um sistema nacional de bibliotecas públicas, mas nós queríamos, em primeiro lugar, mostrar onde estão essas bibliotecas, né? Não apenas no município, mas lá dentro do município, chegando até a enxergar o prédio da biblioteca, o que é uma coisa simples, mas para nós muito importante, porque a gente já enxerga, num primeiro momento, né, aquelas informações que nós temos daquela biblioteca, seja onde ela fica e as informações básicas de uma biblioteca pública municipal. Por exemplo, se a biblioteca tem blog, ela já coloca lá suas fotos, coloca informações sobre a biblioteca, como é que ela funciona, etc. Então, no primeiro momento, nós queríamos disponibilizar, e fizemos isso, disponibilizar os dados do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e do Sistema Estadual de Museus. Temos 333 museus no nosso estado, então fizemos, né, disponibilizamos aí, que é aquele outro íconezinho ali, que é do Sistema de Museus. Esse é o sistema, esse museu aí é o Museu de Venâncio Aires, né, por exemplo, e também em cada uma delas, pode entrar, se tu entra lá em cima na caixinha do museu, tem as informações que o próprio centro de memória ou o museu disponibiliza. Né? Qual é que é a intenção que a gente tem, né, com isso? Né? Primeiro, nós queremos gerar exemplaridade. Né? Se uma biblioteca olha outra biblioteca, e aquilo que aquela biblioteca disponibilizou, ela também pode fazer, né? A gente quer gerar, né, uma possibilidade de esse exemplo contagiar outras bibliotecas para que elas possam. Né? Eu fui coordenador geral de livro e leitura do Ministério da Cultura durante o período, né, da gestão do Juca e do Gil, e a gente enxerga muito essa necessidade de fazer com que as boas práticas sejam copiadas pelas bibliotecas. Uma biblioteca pequena pode melhorar muito, né, a sua ação local, se ela sabe como é que funciona outra biblioteca, que ela possa, né, então fazer com que a sua programação cultural, seu acervo, enfim, coisas que ela não sabe se ela está isolada, mas se a gente coloca esse sistema articulado, ela provavelmente vai poder ter, né, por essa ação em rede, né, fazer com que tenha impactos locais
mais interessantes, mais importantes. Então, o primeiro momento que um primeiro objetivo que nós queremos é fazer com que se dê essa exemplaridade, né? Existem várias bibliotecas super legais, né, com muitas ações culturais, são bibliotecas que não são depósitos de livros, são bibliotecas que são, sim, centros culturais, que têm programação, que têm, né, enfim, acervo interessante, e que ela pode gerar para o sistema, então, uma vontade de as outras bibliotecas fazerem o mesmo com as suas unidades, né? Então, é algo que nós queremos com isso. A segunda questão que nós queremos é um acompanhamento das nossas políticas. Por exemplo, nós estamos numa ação de modernização de bibliotecas públicas. Estamos modernizando 150 bibliotecas no Estado, que é quase, enfim, é um percentual bastante grande de modernização de bibliotecas, mas nós queremos que esse acompanhamento se dê também pela população. Ela vai poder enxergar lá se está realmente chegando aquilo que o Estado está dizendo que está fazendo. Tu lança um edital, né? Se inscrevem lá, né, 150 bibliotecas, sai lá a lista de bibliotecas que vão receber o recurso, esse recurso está chegando lá, está se transformando a biblioteca. Então, nós queremos, na verdade, fazer com que esse sistema seja um sistema de gestão e participação, né? De gestão no sentido de que nós possamos fazer a disponibilização dos dados nossos de gestão, óbvio, então de sistema de bibliotecas, sistema de museus e de pontos de cultura, além dos equipamentos culturais do Estado, totalizando aí cerca de 900 dados que nós temos nesse mapa, mas mais do que isso, em relação a essa ação, nós queremos que a população possa nos cobrar, dizer se aquilo realmente está chegando até a ponta, se lá naquele município pequeno, né, a modernização está acontecendo do museu ou da biblioteca. Fizemos também, então, utilizando, né, uma ferramenta muito importante no nosso estado, que é o gabinete digital. O governador tem um gabinete, chama Gabinete Digital, né, que é uma ferramenta muito importante. Então, nós disponibilizamos o mapa no próprio gabinete, ou seja, está para além do gestor público de cultura, mas chega à população e a outras áreas, né, que utilizam o gabinete digital para enxergar também se está chegando aquela ação de cultura lá na ponta. Isso é uma coisa importante. Em relação à exemplaridade, tem algo que eu acho bem interessante também, que é o seguinte: você pega um município de 3 mil habitantes, né, o Rio Grande do Sul tem uma característica que mais de 60% dos seus municípios tem menos de 5 mil habitantes. São micro-municípios em função da colonização europeia e de muitas... Tem uma variedade enorme, né, de populações que foram formando o território, criaram micro-municípios. E muitos desses municípios, eles... por exemplo, com 3 mil habitantes ou 5 mil habitantes, quando a gente conversa com o prefeito vai olhar lá no mapa, ele quer olhar se aquele município, o que tem dele no município. E o que tem dele no município é a biblioteca e o museu. E eles dizem, mas tem mais coisa. Aí eu digo para o prefeito, então o senhor coloque, porque nós queremos fazer com que apareça aquilo que o senhor faz, aquilo que acontece lá no território. Então, mas pode deixar que eu vou colocar, porque tem a festa, né, tem os grupos, por exemplo, coral, né, então, uma outra camada desse mapa, que é o que a gente quer também, daí, a partir da colaboração, né, dos gestores públicos e dos grupos, a gente enxergar um mapa da diversidade cultural do Estado, né? Para além da infraestrutura cultural, de sistema de bibliotecas, museus, etc., mas também enxergar um mapa do carnaval, um mapa da cultura negra, um mapa das culturas urbanas, por exemplo, hip hop, ou o que seja, né? Quer dizer, dá para fazer vários recortes e vários mapas que façam com que a população enxergue a sua diversidade. Quer dizer, ele é um instrumento político importantíssimo, porque, na verdade, ao se enxergar a variedade das manifestações culturais no mapa, né, se enxerga que não existe um todo homogêneo, e sim uma diversidade enorme, né, das manifestações culturais no estado do Rio Grande do Sul, e que a visibilidade disso, né, ela ganha muito com um instrumento como esse. Muitas pessoas, né, já nos procuraram, grupos, etc. Quando nós lançamos, nós tivemos 2.000 visualizações, praticamente no mesmo dia de lançamento. Lançamos à tarde, no dia 5, agora com a ministra lá em Porto Alegre. E muitos coletivos, né, que participaram já, né, colocando suas informações, querendo disponibilizar os seus dados, porque querem aparecer no mapa,
né? Quer dizer, o prefeito quer aparecer no mapa, o grupo cultural quer aparecer no mapa, etc., né? Mas também tem essa, enfim, tem essa dimensão, então, que eu dizia aí da exemplaridade, né? Para nós é muito importante enxergar, então, aí essa relação entre participação e gestão, né? A disponibilização de dados, a qualificação da infraestrutura, a exemplaridade, como eu já falei, a articulação em rede, nós temos como um grande objetivo, a comunicação e o acompanhamento da gestão, a fiscalização, então, das ações do próprio Estado, né? A ideia de Estado-rede, né? Um Estado que não seja um Estado ortopédico, pesado sobre o cidadão, mas também não é um Estado absolutamente ausente, mas um Estado que se articule de uma maneira mais adequada com a cidadania, com o cidadão, né, em rede, e com isso, então, nós queremos fazer com que tenhamos uma democracia mais qualificada no nosso Estado. A visibilidade, então, da diversidade cultural, como eu falei, né, digitalização de acervos que possam ser acessados pelo próprio mapa, isso é muito importante. Por exemplo, né, quando entrar no mapa, no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, né, queremos que lá o próprio acervo do museu esteja disponível para a população acessar esse acervo, né? Então, essa dimensão também da digitalização é muito importante, né? E, por último, aqui, só para terminar o meu informe, né? Só porque, numa das conversas que a gente teve lá no Ceará, foi engraçado que a secretária de Cultura do Crato, lá na região do Cariri, uma das coisas que ela levantou, perguntou se era possível, que a gente começou a pensar, era de, nas bibliotecas, você ter o acervo da biblioteca disponível ali também, mesmo que não o livro digitalizado, mas qual é o acervo daquela biblioteca, e você já ter esse levantamento. Imagina, a nível de Estado é muita informação, né? Pois é, tem várias bibliotecas que já disponibilizam no seu blog o seu acervo, né? Então, mas essa dimensão ela é muito importante, dar, né, acesso ao que existe, né, seja no museu, seja na biblioteca. Por exemplo, a digitalização da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma boa parte do seu acervo histórico e com importância para o Estado. Então, essa é uma outra frente, né, de trabalho nossa também para disponibilizar isso e colocar isso no mapa. E, por último, então, né, terminando aí o meu informe, nós estamos desenvolvendo uma ação junto com a Procergs, que é o dos pontos de leitura digital, que nada mais é do que disponibilizar Wi-Fi, né, disponibilizar internet grátis na praça central da cidade. Nós vamos começar com 10 cidades importantes do Rio Grande do Sul, vamos ampliar para 45 cidades, mas com esse recorte do ponto de leitura digital, ou seja, quando, né, a população, né, quando o cidadão chegar na praça e entrar, né, enfim, entrar na internet ali, ele vai entrar numa primeira página. Nessa página nós vamos disponibilizar o mapa digital da cultura, disponibilizar o gabinete digital, disponibilizar, né, aquilo que nós já temos de digitalizado, de acervo do Museu de Artes do Rio Grande do Sul, aquilo que nós temos e que, né, vamos ampliar do ponto de vista de digitalização da Biblioteca Pública do Estado. E por último, então, que é o que está sendo desenvolvido pela Procergs, que é um aplicativo disso, para que se tenha, né, no celular, se tenha, enfim, uma mobilidade disso, o cidadão poder, estando na praça, né, utilizar utilizar aquele ambiente para também, né, enfim, fazer a sua interação, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, né, ajudar a qualificar aí né, o nosso trabalho. Então, era isso. A gente trabalha muito nessa dimensão da cultura digital como um elemento de ampliação né, da democracia, né, quer dizer, cultura digital e democracia real, né, a utilização dessas ferramentas, né, como não sei se dá para mostrar aí o gabinete digital, porque é uma ferramenta muito importante de auscultação, de pergunta, de ouvir o que a população, né, está pensando sobre determinados temas, né? E ali, nesse gabinete digital, nós então colocamos, né, tá aí, para consulta pública, o nosso Sistema Estadual de Cultura, o nosso Plano Estadual de Cultura e o Mapa Digital da Cultura. Acho que é só para terminar aí.
Obrigado. Bom, gente, a gente está um pouco atrasado, mas a gente gostaria ainda de manter um tempinho para o debate, caso vocês tenham algum posicionamento. Não sei se o Evaristo quer colocar. O Rafael ali. Bom dia. Bom dia, Uirá. Bom dia a todos aí da mesa. Jefferson. Então, eu sou Rafael, eu sou coordenador do Plano Nacional de Cultura, no Ministério da Cultura. E eu queria aproveitar que isso apareceu já aí. A gente tem uma fala amanhã especificamente para destacar de que forma que o Plano Nacional de Cultura interage com as discussões que a gente vem fazendo aqui e falar um pouco sobre alguns desses processos, como a gente tem incorporado alguns desses processos que estão sendo colocados aí na forma de procurar uma gestão mais participativa com relação ao plano. Mas eu queria adiantar algumas questões, porque eu acho que assim a gente já vai fazendo um link dessa mesa com a nossa discussão de amanhã. Primeiro, destacar que realmente o plano tem uma preocupação bastante grande com várias das questões que estão sendo colocadas aqui, e que isso se expressa não somente nas ações do Plano Nacional de Cultura, mas também em uma quantidade significativa de metas, que são aquilo que a gente vai dizer que é o que mais dá concretude ao plano, ou seja, metas palpáveis até 2020, e que estão preocupadas com várias dessas questões, né? Destaco aqui a meta 3, que fala da cartografia, ou seja, do Estado brasileiro pensar num processo de mapeamento da diversidade, da sua diversidade cultural, e da disponibilização disso por meio de um processo, de um mapa digital, né? E aí esse trabalho de pensar esses processos de cartografia que vêm sendo desenvolvidos pela sociedade é muito importante, porque a gente sabe que isso não é um trabalho que é feito simplesmente pelo Estado brasileiro, mas é um trabalho de leitura dessas iniciativas e de agregar essas iniciativas num mapa maior. Destacaria também uma meta específica que fala de digitalização de acervos, que é a meta 40 do Plano Nacional de Cultura, que fala da digitalização da totalidade dos acervos das instituições públicas e a disponibilização desses acervos na internet, e de uma outra meta que passa às vezes despercebida, que é a 41, que não fala da digitalização, mas da disponibilização das informações sobre os seus acervos. É uma meta muito mais palpável para a nossa realidade brasileira, porque ela fala em a totalidade das bibliotecas públicas do país disponibilizando informações sobre o seu acervo. Não trata aqui da digitalização dos seus acervos, mas garantir que o cidadão possa, por meio de uma plataforma digital, saber qual é o que tem, de fato, dentro daquela biblioteca. Essa meta fala que 100% das bibliotecas públicas e 70% dos museus. A meta é que até 2020, esse conjunto de instituições culturais possa disponibilizar na internet, ao menos, uma informação detalhada sobre aquilo que está sob sua guarda. E também a meta, acho que 48, a 48, que é a meta que fala da construção de uma plataforma de governança colaborativa. Então, aí eu gostaria de detalhar um pouco como que é, hoje, para o Ministério, pensar esses espaços de deliberação e consulta. Quer dizer, o Ministério tem sido protagonista na busca de utilização de plataformas digitais para pensar processos de consulta pública. O processo talvez o primeiro processo mais colaborativo e de consulta pública foi o processo do Marco Civil da internet, um marco legal que ele foi todo construído dentro de uma plataforma digital por meio de um amplo processo de debate público, e que, ainda que capitaneado pelo Ministério da Justiça, essa plataforma foi toda elaborada e gerenciada e administrada pelo Ministério da Cultura.
depois desse processo, a gente teve uma segunda experiência muito importante, que foi a consulta pública da Lei de Direito Autoral. Essa sim, uma plataforma toda construída já a partir da experiência com o Marco Civil, toda construída pelo Ministério, para pensar a consulta de um marco legal que está sobre a responsabilidade do Ministério, que é a revisão da Lei de Direito Autoral. Essa consulta foi feita em 2009 e deu bases para um projeto de lei que ainda está em processo de tramitação, e a gente amanhã vai ter a oportunidade de conversar, inclusive, com o diretor de Direito Intelectual, que é quem está hoje, o Marcos Souza, à frente desse processo, e foi quem estava, na época, quando se fez o processo de consulta pública. E a gente teve aí uma segunda experiência, aí já contando com a colaboração, com a parceria com o Léo e com o Hack Lab, que foi de pensar a consulta pública das metas do Plano Nacional de Cultura. Quer dizer, esse processo do Plano das Metas, ele também passou por um amplo processo de participação social, que culminou com uma consulta pública feita numa plataforma digital, onde a sociedade podia não só eleger quais eram as suas prioridades, mas manifestar os seus desejos, e isso se transformar num amplo processo de debate público que foi aproveitado na hora de se pensar as metas do plano. Então, esse também é um momento importante de ser resgatado, e esse trabalho que foi feito já numa parceria com o Hack Lab, se transformou hoje numa ferramenta que em breve será disponibilizada para a sociedade, que é uma ferramenta de consulta pública otimizável. A gente está construindo conjuntamente, a partir da nossa experiência com a lógica de consulta pública e a experiência do Hack Lab na elaboração dessas plataformas, a gente está construindo uma ferramenta que vai ser totalmente otimizável e podendo ser utilizada por qualquer gestor público na hora de querer discutir, começar um processo de discussão com a sociedade. Inclusive, essa ferramenta já foi utilizada por Fortaleza, o IRA teve a oportunidade de usar e otimizar a plataforma, a ferramenta, para fazer o processo de consulta pública do Plano Municipal de Cultura de Fortaleza. E a gente vai usar agora essa ferramenta também para discutir a consulta pública do Vale Cultura, dos critérios do Vale Cultura. Então, é uma ferramenta que vai ser disponibilizada para qualquer gestor utilizar na hora de se pensar os seus processos de consulta pública. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre esses processos, mas eu queria destacar esses pontos. Obrigado. Carlos de Tarde, Arquivo Nacional. Duas questões. Uma é sobre a questão da plataforma para a cartografia colaborativa. Eu gostaria de sugerir uma questão para gestão da plataforma, as duas normas da ABNT, chamada SAI, que é baseada no modelo WISE da ISO, porque uma trabalha exatamente para você poder trabalhar numa estrutura de tecnologia da informação, com a ideia de produtores, administradores e os usuários. Então, é um modelo de conceito para você trabalhar com isso, e ela colabora muito para resolver várias dessas questões desse diálogo entre os produtores, os administradores de um sistema, que vai trabalhar com objetos digitais, e as comunidades usuárias. Então, já é uma norma BNT, a SAI, é a 15472, e já tem o desenvolvimento dessa norma, que é a 15862, que justamente é a interface entre os produtores de conteúdo e as entidades, organizações ou sistemas que cuidam da administração do que vai ser acessado pelas comunidades usuárias. Esse modelo tem sido bastante utilizado internacionalmente em vários tipos de sistemas de informação, em arquivos, e até mesmo modelos de bibliotecas integradas. Ele é uma norma interessante justamente na concepção da montagem da plataforma tecnológica. Isso é uma sugestão. A outra questão... Repetir o número, por favor? Oi? Repetir os números, por favor? Sim. 15472-2007 e a 15862-2010. Que
é a transformação em norma brasileira de 2 normas da ISO. E eles já estão desenvolvendo uma outra para repositórios a partir dessa norma inicial. Uma outra questão que preocupa é a seguinte, exatamente nessa questão, que você tem os produtores, o provedor de conteúdo e a disseminação, volta-se àquela questão da administração de direitos, né? Principalmente da questão de direitos autorais. Eu entendo que, principalmente nessas plataformas colaborativas, com o princípio de livre colaboração e o acesso imediato, que haja, de forma bastante explícita, os compromissos, como, por exemplo, um modelo do Creative Commons. Porque, principalmente para bibliotecas, a gente tem o problema de que nem sempre as pessoas entendem que o fato de terem livros não quer dizer que elas possam digitalizar e botar em rede. Isso é extremamente limitador. Então, eu entendo que justamente com esse modelo AIS, você trabalha com um modelo de negócio. Então, a própria submissão de um objeto digital dentro do sistema, ele se dará mediante que você satisfaça alguns pré-requisitos. Né? Como, por exemplo, você ser o detentor de direitos proprietários ou explicitar que aquilo é de domínio público. Então, o próprio sistema ele já se alimenta dessa informação e facilita uma automação da entrada de conteúdos e, por sua vez, a disseminação pela comunidade. Então, principalmente para a biblioteca. Em arquivos, a gente tem uma questão um pouco menor, mas também acumulamos muitos acervos, nas quais nós somos custodiadores do objeto em si, mas não de direitos proprietários, né? E, realmente, essa é a necessidade de uma reformulação na nossa lei de direitos autorais. Isso é uma questão que não é nacional, ela é internacional. Até algum tempo, uma entidade americana de preservação de acervo de música, né, fala uma questão com esse grande problema lá, de poder preservar acervos sonoros, uma vez que não se tem clareza de quem são os direitos, né, porque, enfim, milhões de músicas e coisas produzidas. Então, como é que eu vou preservar algo e disseminar? Eu preservo para disseminar. Se eu não posso dar acesso, não adianta preservar, né? A gente preserva para poder dar acesso. Então, a questão para bibliotecas, ela tem que ser bastante examinada nessa questão dos direitos, né? Então, eu gosto muito da licença Creative Commons como um passo para isso já ser bastante resolvido. Porque uma vez que está na internet, a gente, né, o download é imediato, por mais que você faça restrições, né? Então, acho que é um compromisso bastante interessante de ser examinado para a questão da submissão de conteúdos em face hoje em dia, que a gente tem problemas, inclusive, que não pensávamos. Eu vou ser rápido aqui. Recentemente, aqui em São Paulo, uma exposição maravilhosa de um pintor, o catálogo não pode ser colocado porque a família entendia que tinha direitos autorais sobre o catálogo, uma vez que era uma obra derivada e era uma publicação impressa. Queria direitos autorais sobre um catálogo de uma exposição. E isso no Brasil tem sido bastante recorrente, essa questão desses constrangimentos legais, a disseminação dos acervos culturais, e por entidades, inclusive, que não têm objetivo comercial, né? Então, acho que é uma questão a ser pensada e debatida. Obrigado. Bom, do ponto de vista do SNIC, parabéns aos meninos de novo, que eu acho que é por aí mesmo, a gente vai conseguir fazer mais com menos. E menos pode ser muito mais, nesse caso especificamente aqui do consórcio, porque isso vai atingir muito mais gente, com menos esforços, com menos desgaste, muito bom isso. Chamar a atenção só para uma pequena coisa, a gente tem bastante cuidado no SNIC, é a gente não fetichizar o mapa. O mapa como um mapa, um conhecimento ancestral de milhares de anos. A gente só está dando uma camada mais contemporânea àquele elemento. Nós não podemos transformar aquilo na própria ciência ou na própria taxonomia humana. Então, tomar um certo cuidado para a gente não fetichizar demais esse elemento mapa, porque senão daqui a pouco a gente começa a perder a riqueza de outras ferramentas de conhecimento que não só o mapa é capaz de fazer. Ele é um ponto de partida maravilhoso, mas ele não é o ponto de chegada de todo o conhecimento humano. Senão a gente reduz a 2 dimensões, o que normalmente tem 3. Então, isso é uma questão. Outra questão, especificamente sobre bibliotecas, só para alertar isso, existem várias iniciativas de software livre para a biblioteca. E uma delas, que é a mais difundida no Brasil, é a BibliLivre, da Biblioteca Nacional, que é um software livre para a gestão de bibliotecas, inclusive para disponibilizar o acervo na internet. Então, nós estamos conversando
fortemente com eles para ver qual é o protocolo de informação que a gente vai usar para conectar informações que estejam no SNCC disponibilizadas para uso nas cartografias colaborativas, mas que já faça a conexão se a biblioteca já usa BibLivre. E o uso do BibLivre é bastante difundido no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Só para ilustrar. E isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né, Zé? Que a gente não pode deixar de segmentar coisas que segmentadas já. Então, assim, por exemplo, a questão dos acervos, e aí o colega tem total razão, com todas essas complexidades de direito autoral, não podem ser colocadas simplesmente pelo lado do acesso. Elas têm que ser resolvidas, inclusive a questão dos direitos. Então, a gente vem conversando bastante que, para determinadas aplicações de dados culturais, tem que ter certificação digital. Porque se você não coloca certificação digital para autorizar o direito autoral de algumas pessoas, você pode estar desautorizando o direito autoral. E aí sim, não é autodeclaratório, porque não é uma questão de autodeclaração. Aquilo pertence a um determinado CPF, pertence a um determinado CNPJ. Como é que um órgão público vai estabelecer uma relação de direitos e deveres se não houver uma segurança do ponto de vista da autenticidade de quem está publicando? E isso não é verdade, por exemplo, colocar que existe uma biblioteca. Essa preocupação não existe na autodeclaração de uma biblioteca. Então a gente precisa tratar problemas específicos com problemas específicos, mas aqui no caso dos meninos não no sentido, né, meninos porque a gente tem uma conversa tão fluida que eu nem chamo mais no caso dos colegas aqui do consórcio, não precisa ter essas preocupações tão elevadas de autenticações, não sei o quê. A gente precisa fazer menos. E esse é o grande encontro. Quer dizer, a sociedade querendo menos burocracia para maximizar os seus efeitos, e o Estado tendo que ter outras preocupações, infelizmente, em outros fóruns, para não deteriorar o ganho que a sociedade teve ao participar daquela forma de conhecimento. Então, esse equilíbrio tem que estar sempre presente. Não é uma guerra dual. Na verdade, é um encontro de necessidades e possibilidades. E isso a gente vai ter que trabalhar sempre para não perder. Mas parabéns novamente. E eu espero que a gente contribua com esse esforço, senão não vai fazer sentido. Mas só complementar que foi justamente por isso que na minha fala eu coloquei aquela parte do acervo. É um sonho ali, é uma coisa que está... Porque é realmente um problema muito maior. Vamos finalizar. Alô, meu nome é Lauro Mesquita, eu sou da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e minha dúvida é inserir uma outra dimensão nesse aspecto do cadastramento dos mapas, que seria a dimensão de como o cidadão pode usar esses mapas. Em outras questões, tipo cruzamento de dados, ou a geração dos seus próprios mapas, que às vezes a informação que tem lá pode ser usada para complementar uma outra informação que ele quer usar. Se existe nesses trabalhos, ou mesmo na perspectiva do plugin que vocês desenvolveram para o WordPress, essa dimensão de pensar como inserir o cidadão no desenvolvimento de outros mapas e no aproveitamento dos dados que estão inseridos nos mapas que já estão públicos. Sim, isso é uma preocupação que está desde o começo e foi um tema frequente, né, nesse encontro de cartografias colaborativas que o Ministério promoveu no final do ano passado em Brasília, que tinham várias iniciativas lá de cartografias, que era conversar sobre um protocolo, um microformato de troca de informação entre os mapas. Já existem alguns, né? Mas é o que eu falei também na minha fala, envolve duas coisas, envolve o protocolo técnico, o formato técnico, mas envolve também a taxonomia, envolve a parte editorial de como criar. Então acho que a gente quer sim discutir isso nesse âmbito do consórcio, de falar, beleza, qual que vão ser os dados mínimos e como que eles vão ser organizados aqui. Claro que cada um pode ter a sua particularidade, mas existe um conjunto mínimo de informações organizadas de uma determinada maneira que todos têm que seguir para garantir que eu possa cruzar os meus dados com os seus dados e assim por diante. Isso é uma preocupação e é uma encrenca bem grande também. Gente, nós estamos aqui um pouco atrasados na nossa programação, apesar do assunto estar muito interessante. Se tiver mais uma pergunta, sim, senhor.
Tudo bem. Bom dia, eu sou o Thiago Scarni, eu sou diretor da Alquimídia e conselheiro do Conselho Municipal de Cultura, cadeira de Cultura Digital de Florianópolis. Justamente sobre isso eu queria saber se nessas cidades que vocês já estão tendo algumas experiências, como é que está sendo a participação dos conselhos municipais nesse desenvolvimento, nessa construção, e de que forma eles estão usando, porque lá em Florianópolis o Conselho começou a prestar muito mais atenção na cultura digital, e daí veio até a necessidade de uma cadeira quando a gente começou a abrir o Conselho de forma a ter um blog, e principalmente a fazer transmissões online das reuniões e tudo mais. Só que ele pode muito mais além disso, isso está sendo estudado hoje. Em Florianópolis, inclusive, está sendo construída também essa questão do mapeamento, do acervo, tudo, está tudo em sintonia, na verdade. E aí a pergunta é essa, como é que está sendo essa incidência com os conselhos municipais, que são, talvez, depois da sociedade civil como um todo, os mais interessados nesse processo? Lá em Fortaleza a gente tem uma experiência muito bacana nisso, porque, na verdade, quando a gente começa a desenvolver o conceito, a ideia do mapa como uma ferramenta, ele já vem com a proposta de cadastrar os agentes culturais como primeiro passo. Então, primeiro um mapeamento das pessoas, e aí disponibilização dos dados que a prefeitura já tinha, para então um mapeamento colaborativo com as pessoas, né? E aí a gente faz um processo lá que é justamente para a eleição do fórum, dos representantes do conselho, e a gente começa a perceber que o mapa ele vai precisar de várias questões que são políticas. Por exemplo, como é que vai ser o ponto aparecer no mapa? Vai ter que ter alguma entidade, seja prefeitura, seja fórum, seja a instituição responsável por aquele espaço que validar? Como é que é esse processo de validação? Pode ser uma validação coletiva? Então, tudo isso nas nossas discussões, a gente sempre colocando do Conselho como a instância que deveria definir todas essas questões. Então, assim, as configurações, digamos assim, dessa ferramenta, quem deve definir quais vão ser os critérios, os gatilhos de funcionamento de cada coisa, no nosso acumular é justamente o Conselho. Então, assim, em sendo uma ferramenta de gestão da política municipal de cultura, tem o Conselho Municipal de Cultura como a entidade maior ali dessa gestão, você ter com certeza isso como uma ferramenta de gestão também, de participação, de representatividade. Então a gente tem essa perspectiva também de você ter um espaço do Conselho. E aí uma coisa do Evaristo fala, Evaristo, realmente não dá para focar só no mapa, mas o mapa como uma informação hoje muito mais, como é que eu posso dizer, fácil de digerir do que qualquer site de transparência que você entra e só vê um tanto de coisa e não vê nada. Então, em relação, é muito mais, eu acho, esse conceito, é muito mais as interfaces que a gente vai trabalhar. E, por exemplo, em Fortaleza a gente optou por começar com uma interface, dar visibilidade mais forte para a interface, que é esse mapa, mas já sabendo que isso seria uma coisa múltipla, todo um conjunto de ferramentas. E aí ter isso o Conselho. Então o Conselho, por exemplo, para a visualização do Conselho, o mapa já não funciona tão bem. E sim, de repente, um espaço onde você vê quem são os conselheiros, as presenças, as atas, quem veio. Esse tipo de coisa são os usos que eu estava falando mais cedo, que assim, não tem referência. Você não tem como marcar, fazer essa votação na pauta, na produtividade durante a reunião. Você pode implementar uma coisa dessa numa interface. Então, assim, tem essa perspectiva, assim, de que seja uma ferramenta do Conselho, muito mais do Conselho do que... E aí, no caso dessa visão de gestão cultural, é muito de interesse do Conselho, mas, como o Léo colocou, tem que ser uma coisa que seja de interesse da sociedade, em sentido de informação, de busca de comunicação, de busca de dados, enfim. É mais ou menos isso aí. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos, além do Conselho Estadual de Cultura, que é de 1968, e com 2/3 da população da sociedade civil e 1 apenas do governo, nós temos 10 colegiados setoriais que também fazem parte. Os colegiados setoriais foram criados em 2011 e fazem parte também dessa articulação. A primeira parte é a parte de gestão, mas o que mais nos interessa é a parte colaborativa, exatamente, né? A parte de participação e de colaboração
enfim, é o grande diferencial, né? Não é apenas uma cartografia, simplesmente, como o Evaristo estava falando, uma coisa que ela não é apenas um mapa do ponto de vista né, de ter um mapa das coisas, simplesmente, mas é uma forma de se relacionar com essas informações de maneira colaborativa. É bem diferente de simplesmente ter um mapa estático, né, que dê conta de onde estão as coisas, simplesmente. Muito mais do que isso é enxergar o que está chegando e o que não está chegando na ponta, lá no território. Para isso tem que ter participação, conselho, colegiados, etc. Bom, muito grato, a gente está... Opa, é a última. Vamos lá. Boa tarde, eu sou Miguel. Na verdade, também um arranjo interessante que aconteceu do uso dos mapas de vista na Secretaria de Cultura de São Paulo, é do edital VAI, que o funcionamento foi da seguinte forma, né? O que está representado no mapa são os contemplados nos editais a cada ano. Eles chegam a... Não sei se vocês conhecem o VAI, mas é um edital da Secretaria da Cultura dedicado à valorização de ações culturais, principalmente com foco na periferia de São Paulo. E justamente é isso. Então, os contemplados vão sendo colocados no mapa e os contemplados têm acesso ao mapa para depois colocar suas agendas culturais. E isso, ao mesmo tempo, acabou resolvendo uma questão vai resolver, porque o mapa nem foi lançado ainda, mas também é uma questão que eles têm muito forte de, além de sistematizar os dados, mas dar continuidade e acompanhamento desses projetos. Ou seja, os contemplados tendo acesso ao mapa e podendo subir as agendas culturais desse mapa, mesmo depois de ter acabado o edital no ano seguinte, essa pessoa vai ter a possibilidade de continuar voltando à sua agenda cultural. Enfim, então são outras maneiras, outros arranjos de pensar também a colaboração, não só dentro de uma secretaria, mas de alguns projetos dentro das secretarias, ou seja, aquela ideia de mapas e vários usos. Obrigado. Bom, gente, alguém quer se manifestar ou a gente já pode... Bom, então agradeço aí a presença da nossa mesa, o Irá, Léo e Jefferson. Obrigado.